Irmão, boa noite. Mais uma doutrinária. Hoje nós teremos um nosso momento de arte será o companheiro Carlito Moreira, da cidade de Feira de Santana, mas vai ser realizado depois da palestra. Nós estamos com mais uma noite. Hoje teremos nosso amigo e irmão Telmo Flores, companheiro lá do Paraná, que vai fazer a nossa palestra. Telmo Flores vai falar sobre há muitas moradas na casa de meu pai. E amanhã nós teremos o Erlerson Santos com o tema O Evangelho na Construção do Homem de Bem. Nós queremos agradecer a todos, pela participação, pelo apoio, por mais esses 69 anos na nossa casa, a nossa União Espírita Alagoense, que não é minha, não é de Dene, não é de Vera, não é de Neto, não é de Chico, não é de Paulo, não é da diretoria, é de toda a comunidade. E precisamos, nesse momento, envolver a nossa casa para que o nosso nome União não fique só na palavra, que possamos realmente estarmos unidos. E para que possamos continuar unidos, firme e forte, com os nossos pensamentos, nas nossas boas sintonias, com o vovô Bezerra e tantos outros, é que nós vamos convidar Alberto Neto para fazer a nossa prece. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui nas comemorações dos nossos 69 anos da União Espírita Alagoense. Então, eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus por esse instante, pedir ajuda e iluminação dos nossos irmãos de luz aqui presentes, em cada lar, que em cada lar vocês recebam a emanação de amor e de paz. Que também nosso irmão Telmo Flores possa ser envolvido e que ele faça uma ótima palestra. Que assim seja. Olá, minhas irmãs, meus irmãos, especialmente esse pessoal aí do nosso querido Nordeste. Estou até com saudade, já tive algumas vezes aí visitando vocês e compartilhando algumas reflexões. Mas agora temos que fazer virtualmente, porque estamos, todos sabem, vivendo uma pandemia e temos que manter um certo distanciamento. Longe dos abraços, dos carinhos, mas faz parte. É uma alegria, é um privilégio estar com vocês, principalmente numa data tão especial, 69 anos de atividades da União Espírita Alagoense. Que alegria! Uma honra para mim poder participar com vocês deste momento tão festivo de uma entidade que faz um trabalho tão maravilhoso na contribuição com Cristo de elevar a humanidade a Deus, pelo menos parte da humanidade que participa com vocês, que participa desta casa aí, que já tivemos o privilégio de visitar algumas vezes. Falarmos das moradas da casa do Pai, sobre uma passagem de Cristo dizendo que havia muitas moradas na casa do Pai. Vamos refletir um pouquinho esta questão. E para começar, vamos pensar num texto de Joana de Ângeles, que está no livro No Limiar do Infinito, no item 2, quando ela fala ante o cosmo. Diz Joana: Rodin, Michelangelo, Beethoven, Homero, Camões e Rafael, Virgílio, Cervantes e Da Vinci, e outros, muitos inspirados dos deuses de todos os tempos, apresentaram a beleza em variado estilo e forma. Mas foi Jesus quem cantou a vida que pulsa nessas lâmpadas divinas, balouçantes no infinito, acenando-nos a confiança e coragem no exílio terreno em que nos encontramos, para a viagem invencível da nossa evolução ditosa.
Só esse texto de Joana de Ângeles, esse pedacinho que peguei, já daria uma grande reflexão. Principalmente quando ela evoca a beleza superior a todas do Cristo, nos apresentando as esperanças de mundos melhores, de vidas melhores, de condições melhores e assim por diante. Mas claro que ele deixou muito bem estabelecido que essas conquistas dependem do nosso trabalho, da nossa efetiva ação na direção. Portanto, é um convite que ele nos faz, nos mostrando que há mundos e mundos por aí perdidos no infinito. E aí eu pergunto, onde é a casa do Pai? No próprio capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos já respondem. A casa do Pai é o universo. Tudo é a casa do Pai. Na Antiguidade e na época do Cristo, a ideia que se tinha era que Deus estava no céu. E onde esse céu? Muitos definiam nessa época que a Terra era o único local habitado, que a Terra era um local privilegiado e que o céu, essa abóboda azul que, quando estamos sem nuvens, que nos cobre, iluminada à noite, seria uma abóboda sólida, cobrindo e envolvendo a Terra. E que essas luzes lá eram luzes que Deus colocou para iluminar as noites do homem. Aí eu já fico pensando, né? Pouca prepotência nossa achar que Deus fez tudo isso só para nos agradar. Né? Mas que haviam 7 abóbadas. E Deus estaria no 7º céu. Mas, ao mesmo tempo, é uma contradição, porque nós dizemos que Deus é onipresente. Ou seja, ele está presente em todos os lugares. Muitas vezes nós que pregamos isso, temos a ideia, às vezes, de vamos orar na igreja, num templo, vamos fazer certa atividade num templo, no centro espírita, em qualquer lugar, para fazer diante de Deus. Há um equívoco aí. Porque se Deus está em todos os lugares, o que eu fizer em qualquer lugar, estou fazendo diante de Deus. É claro que os templos religiosos contribuem para a nossa concentração, há uma energia diferente em cada ambiente, isso facilita a nossa concentração, mas Deus está em todos os lugares. Mas nessa ideia de Deus estaria no 7º céu, eu fico pensando, o capeta era menos poderoso. Né? No conceito daquelas épocas, o capeta só tinha 5 infernos. Deus tinha 7 céus e o capeta tinha 7 infernos. 5 infernos. Por isso, às vezes, a gente diz, quando quer mandar alguém para junto do dito cujo, a gente diz, vá para o 5º dos infernos. São conceitos perturbados. Onde é o inferno? Não é um lugar determinado. O inferno, ele nos acompanha junto com as nossas imperfeições. O inferno nós o criamos com as nossas mazelas, com as nossas perturbações. O inferno é propriedade nossa. Que para eliminá-lo de nossas vidas, temos que eliminar as nossas imperfeições. Mas se, pensando ainda nessa questão das épocas antigas, onde dizia-se que tinha céu, inferno, purgatório e a terra. Aonde estamos? Onde estavam aqueles povos antigos, onde estamos hoje? Mas pensando bem, não seria mais inteligente para Jesus dizer há 4 moradas na casa de meu pai, se assim o fosse? Céu, inferno, purgatório e terra? Não, ele disse há muitas moradas na casa de meu pai. E aí, nós temos que buscar compreender essa passagem. Ele vai nos dizer, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Aqui já está uma definição. Pois vou preparar-vos o lugar. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Se fosse céu, inferno, purgatório e terra, os 4 lugares para a gente, de opções para a gente habitar, ele teria dito. Não, ele disse há muitas moradas na casa do meu pai. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também.
Mas este tomar para mim, não podemos imaginar que o Cristo vem aqui nos pegar no colo e levar para este lugar. Nós temos que entender que a tarefa nossa de atrair o Cristo através de nós nos aproximarmos dele, através do nosso próprio crescimento, do nosso próprio desenvolvimento. Então é preciso que façamos a nossa parte. Muitas vezes a gente vê algumas frases, Jesus salva. Aí eu fico pensando, salva? Depende. Como é que você entende salvar? Que ele venha te pegar e te levar para o céu? Para um lugar aprazível, para um paraíso? Não. Não vem. Mas que você, fazendo uso dos ensinamentos que ele trouxe, você irá para este lugar, e talvez quando você estiver nesse nível, ele mesmo venha te buscar, por ser bem-aventurados, por ter conquistado. Então, ele salva. Tudo depende de como entendemos as palavras, as frases, né? Então, Jesus salva se nós fizermos a nossa parte. Se nós construirmos esse mundo melhor dentro de nós. Então, é tarefa nossa. E pensando nesses mundos habitados por aí, nesses mundos perambulando pelo espaço sideral, lembramos que Kardec nos mostra que Deus não criaria nada inútil. E nós pensando aqui que só a Terra tenha sido o local habitado, privilegiado por Deus para colocar seus filhos amados. E a gente fica com esta prepotência, achando que somos os detentores deste privilégio. E Deus colocou esse mundo imenso. Aí eu fico pensando, mas por que ele nos colocou, já que somos seus filhos privilegiados, filhos amados, por que ele nos colocou numa terra pequeninha, iluminada por um sol de quinta categoria, de quinta grandeza? Por que não escolheu um planetinha um pouquinho maior que o nosso para não ficar assim tão superlotado? Não. É porque nós tínhamos compreensões equivocadas. Hoje, graças ao desenvolvimento científico, em especial a astronomia, mediante os quais desbravam-se os continentes celestes, descobrindo-se ilhas interplanetárias, a atualidade do informe de Jesus se faz comprovar. Incontestável. Quem nos traz isso é Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita. Então, Jesus não esclareceu há muitas moradas, mas não disse quais eram essas moradas. Por quê? Porque não estávamos preparados para isso. Não tínhamos o desenvolvimento de compreender nem que essas luzes que vemos à noite no céu eram astros, circulando, perambulando pelo espaço infinito, como a nossa própria Terra e o nosso Sol e a Lua que estão aí a perambular há bilhões de anos. Então ele não poderia dizer, se ele olha para o céu e diz àquele povo atrasado, que ó, lá em cima, cada estrelinha daquela, cada luz daquela é um sol a iluminar a sua pleiade de planetas, eu creio que crucificariam ele mais cedo, ou internariam, porque ele teria surtado. Nós não estávamos preparados para o entendimento. Então, conforme nos encontramos na Terra, nós vamos percebendo, conforme a ciência vai evoluindo, nós vamos percebendo o desenvolvimento das nossas jornadas, esse progresso de entendermos que esses mundos todos que perambulam pelo céu são habitados, como dizem os espíritos a Kardec. Todos eles são habitados porque Deus não criaria nada inútil. Então nós temos aí uma infinidade de moradas. Só olhando, imaginando e pensando nos mundos físicos, aos quais temos acesso com os nossos recursos ópticos, seja com a visão, seja com a ampliação da visão através dos telescópios e assim por diante. Então, todos esses mundos são habitados e há mundos mais adiantados que os nossos. Nós estamos longe de representar o suprassumo da inteligência, da bondade por este mundo, dizem os espíritos. Portanto,
quebra aí bastante a nossa arrogância, o nosso orgulho de achar que somos os únicos seres privilegiados nesse universo e únicos seres especiais, né? Na obra divina, os únicos inteligentes e assim por diante, né? Então, não o somos. Estamos longe ainda de sermos os mais importantes e os mais inteligentes. Importantes todos somos perante o Pai, mas os mais inteligentes ainda estamos longe. Como nos respondeu, como nos traz a pergunta que tratamos há pouco, a pergunta número 55 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os imortais. São habitados todos os globos que perambulam pelo espaço infinito? E os imortais respondem, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Que banho de água fria no nosso orgulho. E, entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Resposta dos Espíritos a Kardec, a pergunta número 55, citada há pouco. Então, com o auxílio da ciência, mostrando que esses mundos, que essas luzes penduradas no céu, são astros, e com o auxílio dos Espíritos respondendo que todos são habitados, porque Deus não criaria nada inútil, nós percebemos aí a infinidade de moradas na casa do Pai, só em termos destes mundos físicos. Agora temos que pensar também um pouquinho mais. Existe uma outra morada aqui que nós estamos com ela há algum tempo, estamos nela há algum tempo. Tá? Esse corpo físico. Podemos considerar esse corpo físico a morada do espírito? Utilizamos ele como escafandro para transitar neste mundo denso? Mas é uma habitação do espírito individual para poder frequentar este mundo. Mas ao deixarmos este mundo, para onde vamos? Para algum planeta desses por aí? Para um mundo, outro mundo habitado? Depende do nosso grau evolutivo. Mas enquanto não vencermos os recursos que a Terra nos oferece, nós ficaremos no mundo espiritual vinculado à Terra, ao que Kardec chamou de erraticidade da Terra. Espíritos que ainda estão vinculados à Terra, que precisam reencarnar aqui, que devem permanecer aqui, e vamos, então, para o mundo espiritual. E aí, no mundo espiritual, encontramos o que André Luiz nos fala muito bem no livro Nosso Lar, das colônias espirituais, fala da colônia espiritual Nosso Lar, é uma morada na casa do Pai. Mas também nos fala que ele passou 8 anos numa morada, que podemos chamar de umbral, que ele criou em função das suas perturbações. Para onde nós vamos ao deixarmos a Terra? Para uma morada. Nós temos que ir para algum lugar, para uma morada na casa do Pai, que nós criamos para nós em função das nossas perturbações, essas moradas perturbadas que chamamos de umbral, que poderia ser simbolicamente o inferno, mas um inferno não permanente, um inferno temporário, e não um lugar definitivo e fixo, mas um local onde que nós criamos para nós e nos consorciamos com seres que são vibracionalmente semelhantes a nós, que vibram na mesma frequência que nós nos aliamos com eles. Se as nossas vibrações são perturbadas, nós vamos nos unir com seres perturbados, e André Luiz nos mostra muito bem isso. E no filme O Nosso Lar, nós podemos perceber que é criação nossa, porque o cinema, ele, com os efeitos especiais, ele nos auxilia bastante para compreender certas coisas. E quando André Luiz, depois de um tempo, recolhido, depois que passou 8 anos, nas suas condições perturbadas, recolhido ao nosso lar, uma morada na casa do Pai, e as colônias espirituais são inúmeras, perambulando na erraticidade da Terra,
e isso deve ocorrer em outros mundos, mas André Luiz ficou um tempo desejando rever a família, mas os amigos espirituais diziam a ele que ele não estava preparado. Até que, certa feita, ele recebeu autorização para visitar a família, então estava preparado. E vamos entender por que ele estava preparado. Aí ele vai visitar a família. Para sua surpresa, havia um substituto no lar. A viúva arrumou um companheiro. E ele ficou. Quando ele percebeu aquilo, ele ficou perturbado. Quando ele se perturba, o ambiente à sua volta, os efeitos do cinema, os efeitos especiais são impressionantes, se transforma naquele ambiente perturbado que ele havia criado e que passou 8 anos. Mas aí ele estava preparado para reagir. Porque se ele vai para lá antes de estar preparado para reagir, ele ia permanecer nas condições perturbadas. Aí ele reagiu, foi até o segundo andar do sobrado e colocou na água remédio para o substituto no lar, para o seu substituto no lar. Ele compreendeu que era normal que a viúva desse continuidade à sua vida. Ele não era proprietário dela, como muitas vezes nós pensamos, e por pensarmos que nossos cônjuges são proprietários nossos, propriedades nossa, muitas vezes, quando eles querem afastar-se, nós assassinamos, maltratamos, agredimos, e temos aí a doença crônica do feminicídio que temos vivido neste mundo perturbado que vivemos ainda. Então, ele coloca o remédio, e ali mais um efeito especial mostrando o espírito colocando o remédio na água para o seu substituto. Então, lembramos de André Luiz nesta situação. Então, só aí nós já vemos, na passagem de André Luiz, já vemos dele em 2 situações, vivendo numa situação perturbada, uma morada temporária para ele de 18 anos, de 8 anos, o que poderia ser o seu inferno. Até que ele foi resgatado. Pediu resgate, foi resgatado e foi para o nosso lar, uma outra morada. Então nós vamos viver na erraticidade em moradas de acordo com a nossa evolução espiritual. Se somos muito apegados à matéria, vamos ficar ligados às questões materiais, perturbados por ela. Se somos ainda perturbados na área do sexo, nós vamos nos agrupar com espíritos perturbados na área do sexo e viver os bacanais no mundo espiritual, os simbólicos bacanais no mundo espiritual. São moradas. O mundo espiritual tem muitas moradas. Inúmeras. Isso só pensando na erraticidade da Terra, nesses seres que estão em volta da Terra. Mas e em volta dos outros mundos habitados, como é que funciona? A gente tem uma ideia, por analogia, que até certo nível de evolução, isso seja semelhante à Terra, para aqueles mundos que são parecidos, seus habitantes são parecidos com os habitantes da Terra, em nível evolutivo. Mas como é isso nos mundos mais elevados? Com detalhes, de requinte de detalhes, nós não sabemos. Como o próprio Saint-Exupéry vai nos dizer que o homem, e Kardec trata disso no capítulo 3º, quando ele trata no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas moradas na casa do Pai, que o homem descreve com requintes o inferno, entre parênteses, entre aspas. E com pobreza o céu. Por quê? Porque o inferno nós já vivemos, pelas nossas perturbações, o céu ainda nós temos que alcançar. As condições de vida do espírito evoluído, amorável, que eu costumo chamar de doutor na arte de amar, ainda nós temos que conquistar. A perfeição nós temos que conquistar. E assim sucessivamente. Então, nessa jornada, nós temos que sair da jornada evolutiva até a condição de espíritos puros. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e devemos adquirir a perfeição, como propõe Jesus. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é, deixai brilhar a vossa luz, podereis fazer o que faço ainda mais. Isso tudo ele está sinalizando qual deve ser a nossa meta, qual deve ser o nosso objetivo de vida. Caminhar nessa direção. Mas saímos de espíritos simples e ignorantes, vamos nos desenvolvendo, evoluindo aos poucos, e conforme a nossa evolução, nós vamos habitar mundos apropriados para isso. Eu costumo comparar com escolas.
Quando iniciamos a nossa jornada de seres racionais, quando adquirimos a razão, quando o princípio espiritual adquire a razão, se torna individualizado e não perde essa condição nunca mais. Ele é imortal, somos imortais. Ele vai colocado numa escola. As escolas, poderemos comparar com as nossas escolas, o mundo dos primitivos, onde os espíritos estão iniciando a sua jornada, iniciando o seu processo rumo à pureza, rumo à angelitude, rumo à perfeição. Escola. Então, comparamos simbolicamente com a nossa escola, o mundo primitivo seria uma pré-escola. Recebem, e esses espíritos que estão iniciando sua jornada numa escola, num mundo simbólico, primitivo, pré-escola, recebem ajuda do alto através dos filósofos, dos profetas que vão surgindo à medida que nós vamos evoluindo nos inícios primordiais da ciência, recebem amparo e vai se desenvolvendo intelectual e moralmente. Mas também recebem uma ajuda muito especial de espíritos provenientes de uma outra escola que estava evoluindo. Eles não acompanharam a evolução, são degradados para o mundo primitivo, para auxiliar aqueles que estão iniciando, porque eles já têm um certo desenvolvimento intelectual, mas ainda pecam no lado moral, no lado das perturbações morais, das mazelas, do orgulho, da intolerância e por aí fora. Aí eles não acompanham mais a evolução dessa escola. Vamos supor uma escola de ensino médio, de ensino fundamental que está passando para médio. Eles não acompanham, então eles têm que sair, porque eles não comportam mais, eles são alunos de nível ensino fundamental. Aí eles vêm para um mundo primitivo, para uma pré-escola, para auxiliar aqueles que estão iniciando. Vêm para uma nova morada na casa do Pai. E aí, quando eles vêm para essa nova morada degradados, o que eles sentem no seu íntimo? Que perderam um paraíso. Isso vos chama a atenção de alguma coisa? A maioria dos povos antigos tinha o conceito de um paraíso perdido. Não sabia explicar claramente por quê, mas estava no seu íntimo, no seu inconsciente. A ideia de um paraíso perdido. Perderam um paraíso. Porque não acompanharam. E vêm para o mundo primitivo para auxiliar, e assim que eles progridam e contribuam e atinjam o nível, eles podem voltar ao seu paraíso perdido. Quem quiser estudar um pouquinho sobre isso, o livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, ditado pelo Espírito Emmanuel, vai tratar dessa questão. É lindíssima obra. Depois nós vamos, quando deixamos essa pré-escola, nós passamos para o ensino fundamental. Nessa metáfora que estou utilizando, que chamamos esse ensino fundamental, né, usando a metáfora, de provas e expiações, que é o nosso mundo atualmente. Estamos num mundo, numa morada que tem a qualificação de provas e expiações. Por quê? Porque ainda temos muitas coisas a corrigir dos erros cometidos em outras jornadas. E aí vamos aqui para ir corrigindo esses erros e provas para verificar se estamos já em condições de subir de grau para um mundo melhor. E aí? Reencarnamos aqui? Ou subimos para um mundo melhor? Ou descemos para um mundo primitivo? A exemplo do que citei há pouco. Qual é a nossa condição? Você já parou para pensar nisso? Você estaria qualificado para um mundo um pouquinho superior? Kardec vai falar disso quando ele fala dos atributos de cada um destes mundos. A qualificação, a classificação dos espíritos e qual é a sua condição. Portanto, nós estamos no mundo como a Terra hoje. Mas a Terra já transita para um novo nível. Usando a minha metáfora, para ensino médio, que chamamos para regeneração. É um estágio um pouquinho mais avançado. Hoje aqui nós temos uma mescla de seres um pouquinho mais evoluídos moralmente, intelectualmente, mas também temos seres que são atrasados moralmente, muito atrasados moralmente, e produzem as atrocidades que vemos por aí. Os assassinatos, os feminicídios,
os assassinatos violentos, com requinte de crueldade e assim por diante, são seres extremamente doentes. Será que estes reencarnam aqui? Ao desencarnarem, será que eles voltam para cá? Não sei. Isso é um acerto deles com Deus. E o momento do ponto de corte é com ele. Mas é bom que a gente se preocupe um pouquinho por isso, porque a Terra está transitando para um mundo de regeneração, onde o mal perde a força. Ainda existe, mas ele perde a força. São mundos transitórios, como propõe Kardec. São moradas transitórias, para aliviar os pesos que carregamos das nossas mazelas, dos sofrimentos dos mundos de provas e expiações, para que a gente se prepare para mundos melhores ainda mais. Então, a Terra está num processo de transição. E aí, nessa transição, o que vai ocorrer, conforme principalmente nos mostra Filomeno de Miranda na sua série, que começou em 2010, essa série Filomeno de Miranda, com o livro Psicografia de Divaldo Pereira Franco, são 4 obras até agora, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e no Rumo de um Mundo de Regeneração. Filomeno vai descrever esse processo e vai nos mostrar que o que estaria ocorrendo. A Terra muda de nível, passa a ser uma morada melhor, passa a ser uma morada de regeneração, onde o mal não tem mais força. E o processo para isso não reencarnam mais aqui espíritos que não estão capacitados a acompanhar esta evolução. Ok? E você? Já pensou? Fica aqui? Ou vai fazer o auxílio num mundo primitivo àqueles que estão iniciando e vai lamentar, por sua vez, o paraíso perdido? Em que situação você está? Temos que pensar nisso. Os tempos são chegados. Não é tempo chegado para fim do mundo. É incompatível com a proposta do Cristo, o fim do mundo, pelo menos enquanto nós estivermos aqui e ele estiver cumprindo o seu papel. Tudo evolui. A Terra evolui. E um dia ela poderá deixar de existir, como mostra a ciência, mas daqui a alguns bilhões de anos, quando ela tiver cumprido todo o seu papel na proposta divina dessa escola. Então, nós vamos continuar. A Terra. E é incompatível com Jesus essa ideia de fim de mundo, porque ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque ele dará uma terra. Um dos versos do poema que ele recita ao monte. Mas se ela vai acabar, vamos herdar o quê? Não é isso. Está mudando de nível. Então, fica a pergunta e a reflexão. Nós acompanhamos e vamos para um mundo de regeneração em condições melhores? Estamos contribuindo para isto? Estamos fazendo a nossa parte? Porque quem não estiver fazendo a sua parte vai lamentar o paraíso perdido e vai para o mundo primitivo. Eu costumo brincar que vai pentear macaca no mundo primitivo. Por quê? Vai nascer da macaquinha, que está ficando de pé. Lembra alguma coisa aqui na Terra? Pois é. A Caminho da Luz trata um pouquinho dessa questão. E Transição Planetária, principalmente, que é a primeira obra de Filomeno de Miranda nessa série, vai tratar dessa questão que a Terra está transitando para um mundo de regeneração. E o que seria um mundo de regeneração? Seria um mundo transitório. Para a gente, como dizer assim, para refazer as energias e se preparar, corrigir algumas coisas, mudar mais confiante os nossos, porque aí, chegando nesse nível, as questões melhorando, não dá mais para nós ficarmos nessa dúvida em relação à bondade e à misericórdia de Deus para com seus filhos. Não dá para ter dúvida sobre o nosso destino, não dá mais para ter dúvida sobre a nossa imortalidade e que chegaremos a outros mundos, a outras moradas cada vez melhores, como muitas vezes acontece na nossa Terra. Em termos falando da nossa residência, do ambiente em que vivemos, muitos estão, às vezes, numa situação complicada. E à medida que vão evoluindo, vão melhorando suas condições. Então, cada um está aqui neste mundo de acordo com as suas necessidades. Não, isso não quer dizer que nós vamos nos comprazer com as misérias dos outros. Não. Talvez seja a oportunidade para a gente ajudar para que as pessoas saiam da miséria. Mas aqui as nossas condições, elas sofrem uma situação de, muitas vezes, de injustiça. Porque
o mundo em que vivemos, uns não dão as oportunidades necessárias para que os outros progridam, muitas vezes pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, principalmente. Na erraticidade da Terra, não. Lá nós vamos habitar lugares de acordo com o nosso mérito. No mundo de regeneração, as coisas começam a melhorar. Mas estando no mundo de regeneração, nós ainda podemos cair. Se voltarmos a dar vazão às nossas más inclinações, que já estávamos dominando. Não dominamos por completo. Vamos à regeneração sem ter dominado 100% das nossas más inclinações, das nossas perturbações. Mas já estamos melhores. Mas se nós, em algum momento, nesse mundo da regeneração, dermos vazão às nossas más inclinações e começarmos a cometer as mesmas atrocidades do passado, nós podemos cair para um mundo de provas e expiações ou até mesmo para um mundo primitivo. Então, a gente pode decair. Não estamos isentos no mundo de regeneração, não estamos isentos ainda totalmente da prática do mal, de alguns equívocos. Mas hoje, possivelmente mais leves, com certeza mais leves, nem tão perturbados, nem tão doentios, nem tantas atrocidades. Não vamos comungar com a miséria humana, vamos compreender as diferenças. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Nenhum de nós é igual em potencialidades neste momento. Temos a potencialidade de chegar à perfeição, todos. É a oportunidade que Deus nos oferece. Mas conforme as opções que fazemos de vida, nós nos tornamos diferentes. Temos diferentes vocações, diferentes interesses. Se a gente oferecer a mesma oportunidade para duas pessoas, uma conquista e outra pode não conquistar. Ou as duas podem não conquistar. Então, por isso nós somos diferentes neste mundo. Então, pensar que neste mundo é possível a igualdade, não. É possível a igualdade de oportunidades que deveria ter, mas cada um conquistaria níveis diferentes, situações, condições diferentes, de acordo com o seu grau evolutivo. No mundo de regeneração, por certo, isto fica menos pesado, menos acentuado, porque já estaremos mais focados em ajudar a todos na solidariedade, na fraternidade, em nos elevarmos todos a dias melhores, a condições melhores. Estaremos nos auxiliando. Como deveríamos fazer como exercício no ambiente familiar, no lar. Uns irmãos auxiliando os outros, os pais auxiliando a todos e assim por diante. O que a gente faz muitas vezes? Irmãos dentro de um mesmo lar, irmãos competindo com irmãos. É a amostra do mundo que vivemos e por isso as nossas diferenças se tornam mais acentuadas e por isso, por esse egoísmo, por esse orgulho, por essas perturbações nossas, nós temos aí ainda miséria no mundo. Se nós entrarmos, como mostra Kardec, numa cidade, por um hospital, vamos achar que esse hospital, que essa cidade só tem gente doente. Só tem doentes. Se entrarmos por uma favela, só tem miseráveis. Não, nós estamos vendo uma pequena parte. Assim como, olhando a Terra, nós estamos vendo uma pequena parte da obra divina. E assim sendo, depois desses mundos de regeneração, quando a gente atingir um pouquinho mais de preparo e condições, nós chegaremos em mundos felizes. Quem não gostaria de estar num mundo feliz? Onde o mal é apenas uma vaga lembrança. Mas esse mundo feliz é um mundo que construímos dentro de nós. Porque não dá para nós entrarmos para um mundo feliz sem ter conquistado a felicidade, sem ter conquistado os valores. Não dá para entrar para um mundo de paz sem nós termos conquistado a paz dentro de nós. Então, se queremos mundos felizes, temos que conquistar. Se queremos ir para uma morada melhor, temos que construir essa morada melhor. Temos que merecer. Então, é tarefa nossa fazer isso. Então, para nós que somos espíritas, que temos essas informações mais detalhadas sobre isso tudo, a responsabilidade se torna maior de fazermos esse mundo melhor. Não é um mundo, este nosso mundo, de
absoluta igualdade, ela não existe. Mas fazermos um mundo onde não haja tanta diferença. No mínimo, que não haja miséria. Que não haja violência, crimes estarrecedores e assim por diante. Para a gente chegar em regeneração. E aí a gente, em regeneração, se prepara para mundos felizes. E aí, mundos felizes, só o bem tem predominância. Porque no nosso mundo hoje, se a gente analisar, a predominância ainda é o mal. Em mundo de regeneração, a predominância do mal começa a perder força. Bastante. Nos mundos felizes, o mal é apenas uma vaga lembrança e há a predominância do bem. E aí eu lembro, né, de uma passagem que está nas revistas espíritas. Na revista espírita, Kardec coloca lá duas passagens interessantes sobre uma de maio de 1858 e a outra de agosto de 1858. Na primeira é uma mensagem e uma entrevista feita com o espírito de Mozart. E ele vai relatar que ele vive num mundo melhor, onde a música é melhor, onde o ambiente é melhor, onde as vibrações são melhores, onde ele diz que ele nem quer lembrar das músicas que ele fez aqui, porque as de lá têm uma qualidade muito superior. E a gente considera, para o nosso padrão, que Mozart foi um dos especiais vividos nesta Terra. Mas ele mostra como é o mundo em Júpiter, como é que ele vive, como é que são as coisas. Dá uma série de respostas, tá? Na revista de maio de 1858. E depois, na de agosto de 58, o Kardec faz algumas considerações a respeito das condições de habitação e vivência e de vida em Júpiter. Aí você diz, mas os nossos telescópios não acham vida em Júpiter. É claro, quem diz que a vida em Júpiter tem que ter a mesma constituição física nossa? Se os espíritos são mais evoluídos nesses mundos, a própria roupagem de frequência desse mundo é mais evoluída e não está acessível a nós. Como não estão acessíveis para a maioria de nós, os espíritos que estão à nossa volta, porque estão em outra frequência, em outra vibração. Então a gente não percebe. Mundos paralelos. E vivemos, os espíritos estão conosco. Nós espíritas já sabemos disso, né? Então, Kardec relata essa situação de Júpiter bastante interessante, vale a pena dar uma lida. Revista Espírita de maio de 58 e agosto de 1858 também. Depois de mundos felizes, nós chegaremos à morada celestial. Não é um local, são mundos. E quanto mais nós vamos evoluindo, mais liberdade de transitarmos pelo universo nós temos. Entre os mundos. E assim por diante. Os espíritos superiores podem vir até o nosso mundo, nós não podemos ir até o mundo deles. Os espíritos felizes podem vir até aqui e vêm, às vezes até reencarnam para nos auxiliar. Uma obra lindíssima é Renúncia, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Um espírito mais iluminado vem, reencarna para auxiliar entes queridos que tinham ficado retardatários. Vale a pena essa obra, ela é emocionante, inclusive. Então nós podemos mudar para mundos celestiais. Não é um mundo onde Deus está em todos os lugares, mas são mundos aonde reina a felicidade, aonde reina a perfeição. Aonde nós podemos dizer que nos tornamos quem os habitantes lá tornaram-se anjos, usando essa expressão. Seriam os seres que contribuem mais profundamente com Deus na sua obra, como o fez Jesus. E aí eu lembro de uma passagem que prega-se que Lúcifer, o capeta, o demo, era um anjo decaído. Gente, já citei que o capeta está em nós, pelas nossas perturbações. Somos nós, os capetas do mundo, com as nossas doenças. Somos os anjos, momentaneamente, do mundo, quando praticamos fraternidade, solidariedade e assim por diante.
Mas eu pergunto, será que alguém que atingiu a perfeição caia? Os próprios espíritos mostram a Kardec que é impossível retrogradar, andar para trás. É como se você dissesse, você está no ensino médio, agora você voltou para a pré-escola. O seu conhecimento, o seu intelecto caiu para a pré-escola, a menos que a gente tenha algum acidente na máquina estando aqui nessa Terra. Fora disso, nós não vamos retrogradar. O que nós conhecemos e adquirimos, nós vamos manter conosco. Ah, mas você foi para o mundo primitivo. Não, as suas condições foi para o mundo primitivo, mas a inteligência, aquilo que você já conquistou, os valores que você já conquistou, você não perde. Você pode até não pôr em prática os valores já conquistados na direção do bem e preferir fazer o mal, mas nós não decaem. Então, essa história de Lúcifer, um anjo decaído, é uma compreensão equivocada das nossas perturbações, das nossas mazelas, dos espíritos perturbados que estão a obsediar, que eram considerados de demônios. Não, são espíritos doentes, perturbados, que sintonizam conosco porque nós os atraímos e eles nos obsidiam e nos perturbam. Então, o mundo celestial, quem atinge o mundo celestial, não vai cair jamais. Quem atinge a perfeição e chega na proximidade do Criador, de estar assim com o Criador, você acha que vai cair? Não cai. Então, é uma simbologia. Então, nós temos aí, pela proposta de escalas... Essa escala do mundo, nós estamos falando de mundos primitivos, provas de expiações, regeneração, felizes e celestiais ou angelicais, é apenas uma questão didática, porque é um processo gradativo. Ok? Então, nós já estamos hoje na Terra, simbolicamente, mais próximo do mundo de regeneração do que do mundo de provas de expiações. Eu até digo que alguns países mais evoluídos, moralmente, eles já estão em regeneração. Posso estar equivocado, mas no meu entendimento, sim, porque onde o mal não predomina. E o nosso país? Preocupante. Ainda temos muita miséria, muita violência, assim por diante. Então, nós iremos para o mundo celeste. Quem não quer chegar à angelitude? Pois é. Precisamos construir. É construção dentro dos nós. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem. Como podemos mudar de mundo, então? Já que temos essa questão gradativa, como é que podemos mudar de mundo? Podemos mudar de mundo para mundos inferiores, pelos nossos fracassos, pelas nossas perturbações. Mas vamos pensar em mudar de mundo para mundos melhores, pelo progresso moral. O intelectual está avançando, está na frente, mas deixou para trás os valores morais. Temos que elevar os dois. Eu costumo dizer, usando Kardec e a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, fica a sugestão de leitura, que o progresso intelectual e o progresso moral são as duas asas que nos levam a Deus. Só temos um bom desenvolvimento intelectual neste mundo em que vivemos. Mas estamos usando essa inteligência para fazer as escolhas apropriadas e vivermos moralmente melhor? Está faltando essa asa. E com uma asa só, não dá para alçar o voo. Portanto, buscando e vivendo a verdade. Para mundos superiores, só vamos chegar buscando entender a verdade e viver a verdade, conforme propõe Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos trouxe as lições para isso. Precisamos usar. Não está faltando lições mais. Não estão faltando lições mais. Temos as lições que precisamos. Somadas as 3 revelações e tantos outros emissários, nós temos as lições que precisamos. O que falta? Colocar em prática. Eu costumo dizer que nós estamos nos templos religiosos, mas não vivemos o que os templos propõem. O que está faltando não é informação, não é conhecimento, não é saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito, como propõe Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É fazer o que convém. É usar a inteligência para fazer a escolha apropriada. Se queremos dias melhores, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Se queremos ir para um mundo melhor, para uma casa paterna melhor, em melhores condições, temos que edificar dentro de nós. Buscando
evoluir moralmente. Intelectual a gente vai estar fazendo, tem feito. Mas fazer a evolução moral. Para isso, a essência do que precisamos, tudo o que precisamos, está no Evangelho de Jesus, revivido pela doutrina espírita, esclarecendo as parábolas do Cristo, nos trazendo recursos para colocar em prática. E nenhuma obra vamos encontrar outro caminho que não seja nós mesmos construirmos o nosso futuro para buscarmos moradas melhores na casa do Pai. Os recursos estão disponíveis. E aí fica a pergunta: estamos usando os recursos? Em teoria, já sabemos, talvez, todo o Evangelho de Jesus. Em teoria. Não serve. É pouco. É preciso viver. É preciso praticar. E até mesmo o conhecimento se consolida pela prática. Então, o conhecimento do Evangelho só vai se consolidar pela vivência. Só estaremos em mundos felizes quando não precisarmos mais pensar o que é bom e o que é ruim. Porque o que é bom será como respirar automático em nossas vidas. Já somos bons? Longe ainda. Mas precisamos caminhar. Precisamos fazer a nossa parte. Então, temos aí que aprofundar essa questão dos mundos, das moradas na casa do Pai, mas principalmente aprofundar a nossa condição dentro desta morada, porque só iremos para outras moradas quando fizermos a conquista dos méritos para isso. Não tem apadrinhamento, não tem indicação, não tem pistolão que nos leve. Somos nós, usando os recursos que aqueles prepostos do Cristo e o próprio Cristo nos oferece, nos inspiram, nos orientam, mas não nos conduzem, não nos levam. É ilusão achar que por força de um milagre nós seremos anjos. Não. Temos que conquistar asinhas. Às vezes eu passo a mão nas costas para ver se está nascendo asinha, mas está difícil. É isso, é tarefa nossa. O reino dos céus instalar-se-á no coração do homem. E isto é tarefa de cada um. E quando cada um fizer isso, o mundo estará melhor. E esta morada estará em condições melhores. Ou então, iremos para outras moradas melhores. A tarefa é nossa e é indeclinável. E todos chegaremos lá. Mais rápido ou mais devagar, de acordo com a nossa disposição. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês. Mais uma vez, a União Espírita Alagoinense, pelo convite, neste período tão especial que amanhã completa 69 anos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos e tenhamos aí ótimos dias melhores para buscarmos moradas melhores. Eu devolvo a palavra ao coordenador. Obrigado, Telmo. Eu que agradeço. Nós queremos agradecer muito pela sua participação, né? Como sempre, trazendo ensinamentos para que possamos trilhar no caminho do bem, e só temos a agradecer. É um momento de gratidão, e agora nós vamos ter o nosso momento de arte. Depois do momento de arte, você faz a nossa prece, tá bom? Ok. Estamos aí, Valeu, vamos acompanhar Tom. o momento de arte. Que legal. E agora, Carlito Moreira, por favor, Carlito. Nosso companheiro de Boa felicidade. noite, Antônio. Boa noite, Telmo. Parabéns pela brilhante palestra. E boa noite a todos os nossos queridos irmãos daí de Alagoinhas. E esta casa completando 69 anos de luz, de evangelho, de amor. Parabéns a todos os queridos irmãos. Como o Antônio terminou de dizer, é um momento de gratidão, de agradecimento. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia,
pela vida em harmonia, vida de amor, luz e bênção. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela vida em harmonia, vida de amor, luz e bênção. Crescer e sonhar, viver e amar, amar a Deus, a vida e meu irmão. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pela vida em harmonia, vida de amor, luz e bênção. Vida de amor, luz e bênção. Vida de amor, luz e bênção. "69 anos de luz, de bênção. O que nos resta é agradecer e, a partir do momento que tudo aquilo que recebemos, colocar em prática. E todas essas palavras maravilhosas do Telmo, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Se queres saber quem eu sou, aprenda a lei do amor. Sou aquele que ensinou a amar, ver o mundo como ele está. Você precisa aprender que amar é viver o amor. Verás então como é bom a conquista do perdão. Você tira do seu coração todo ódio, toda ingratidão. Você precisa aprender que amar é viver o amor. No exercício do perdão, você ajuda seu irmão. Você precisa encontrar a paz. Se já tem, nunca é demais. Você precisa aprender que amar é viver o amor. É viver o amor. É viver o amor. Dá para mais uma? Pode ser. Pode ser a saideira, né?
A cada dia espero renascer esse amor, puro amor, o seu amor. A cada dia espero reviver esse amor, seja onde for, o seu amor. Ó Pai, agradecê-lo-ei as lições dentro de nós. Ó Pai, espalhe o vosso amor aos meus irmãos, nossos irmãos, todos irmãos. A cada dia por estar aqui, juntos fazer cumprir nossa missão. A cada dia por estar aqui, juntos fazer cumprir nossa missão. Ó Pai, agradecê-lo-ei as lições dentro de nós. Ó Pai, espalhe o vosso amor aos meus irmãos, nossos irmãos, todos irmãos. Muita paz. Valeu, Carlito. Obrigado. E continue aí com a gente. E agora vamos convidar mais uma vez Telmo Flores para fazer a nossa prece de encerramento. Com você, Telmo. Obrigado. Agradeço a vocês aí pelo carinho, pelas palavras de incentivo, ao Carlitos aí pelo momento de arte. É muito bom termos arte também no movimento espírita. Nós vamos agradecer especialmente a Deus, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, por tantas oportunidades que recebemos de Deus através dele. Ele e o Pai são um, portanto, recebemos da bondade e da misericórdia divina tantas oportunidades. Esta oportunidade de estarmos reunidos, refletindo neste momento, a nossa gratidão. Mas agradecer a Deus por esta casa que completa 69 anos. E, evidentemente, quando falamos da casa, falamos de todos os seus frequentadores e trabalhadores, né? Esta casa que serve para aqueles que participam dela, de educandário, de hospital para revermos as nossas feridas, mas também serve de laboratório, de oficina de trabalho, para colocarmos em prática aquilo que aprendemos dentro dela. Que todos os seus trabalhadores, frequentadores, sejam sempre amparados, como foram até aqui, e daqui para frente, nos próximos anos. Que ela possa completar tanto mais anos em atividade no bem, que seus trabalhadores cada vez mais estejam conscientes da tarefa gigantesca e da responsabilidade que tem perante o Cristo, porque a tarefa é dele e não é nossa. Então agradecemos e rogamos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos, querido irmão, as tuas bênçãos a todos esses trabalhadores e a todos nós neste mundo de provas e expiações que estamos vivendo, mas neste momento especialmente para esses irmãos, para esta casa que vem fazendo um belo trabalho há tanto tempo. Que todos possam receber as bênçãos, principalmente as bênçãos do bom trabalho realizado. Mas que as bênçãos, querido amigo, possam chegar a todos os nossos irmãos que perambulam por este mundo, e muitos perambulam literalmente por não vos conhecer e conhecer ao Pai.
Portanto, a estes as dores, as aflições, as angústias se tornam mais pesadas. Mas que a estes e a todos possa, querido amigo, chegar com a tua paz, com a tua orientação e com a tua inspiração. E certos de que atende às nossas rogativas, te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.